Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixar para os irmãos aqui em Êxodo, no capítulo 5, que vai dizer assim: E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixaria o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Depois da experiência que Moisés estava tendo com o Senhor, que o Senhor estava preparando, foi ele e Arão a Faraó. E assim eles disseram: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que ele me celebre uma festa no deserto. E Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz ouvirei, não deixarei Israel partir. E ele vai continuar dizendo. E eles disseram: Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. E aqui no versículo 4 vai dizer o faraó: Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que faz cessar o povo das suas obras? Vide as vossas cargas. E disse também a Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vocês querem fazer abandonar suas cargas. Aqui ele diz assim, quando eles vão a Faraó, eles continuam falando após Faraó negar. Ele diz assim: Portanto, deixe agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha contra nós com pestilência ou com espada. O rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês fazem cessar o povo de suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vocês querem fazer abandonar suas cargas. Aqui o Faraó está dizendo: Por que vocês estão fazendo com que o povo venha abandonar os seus deveres? O que vocês estão fazendo é propagar algo que não é verdadeiro, porque Faraó não estava acreditando que o Eterno tinha falado com Moisés e Arão e tinha mandado eles lá falar com ele. O que ele estava fazendo aqui, pessoal, era meio que com que descredibilizar a palavra de Moisés e Arão. E ele disse: O que vocês estão falando está fazendo com que o povo não venha mais estar nos seus trabalhos, fazendo os seus afazeres. O povo não está mais se empenhando no seu papel como escravo. Olha como é que o faraó era perverso. O faraó queria a todo momento dizer para que eles voltassem a carga deles, porque eles também eram escravos, pessoal. Eles também não tinham a liberdade, eles eram cativos, eram escravos. Vamos dar continuidade, amém? Que no versículo 6 vai dizer: Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo, os seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e limporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave o serviço deles e sobre estes homens, para que eles se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Pessoal, aqui o faraó está querendo ocupar o povo para que eles não venham a crer na sua libertação. Faraó quer a todo momento prender o povo de Israel e fazer com que eles não venham acreditar nas boas novas, que eram as boas novas de libertação. O que eles estão fazendo? Eles estão sendo escravizados, sendo massacrados, e aqui ele já está a todo momento tornando a tarefa deles mais difícil.
tirando a palha, tirando o material deles, fazendo com que eles venham buscar o material. Então saíram os atores do povo e os oficiais e falaram ao povo, diz assim Faraó, não vos darei palha, ide a vocês mesmos e tomai palha de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. Os atores os apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel. Os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo, estes, porque não acabastes a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolo como antes. Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel clamar a Faraó, dizendo, por que nos fazes assim a teu servo? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, azeite e tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, vocês são ociosos. Sois ociosos, por isso diz assim, vamos sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhar. Palha, porém, vocês não vão ter, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais, os filhos de Israel, viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuirei de vossos tijolos da tarefa do seu dia. Ou seja, pessoal, a coisa ficou feia para Israel depois que Moisés e Arão foram anunciar a libertação. E sim, pessoal, eles estavam dificultando mais o serviço dos escravos, mais o serviço dos hebreus. Ou seja, os oficiais do Egito já estavam sobrecarregando eles, tirando a palha deles, estavam praticamente, pessoal, tirando o material deles, fazendo com que eles mesmos fossem se fornecer do seu próprio material para poder estar andando, fazendo a obra deles. Pessoal, o povo estava padecendo e indo de mal a pior. E isso, pessoal, não é necessariamente ainda não é a lei da causa e efeito, porque era uma promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, que Abraão ele não podia ter filhos, porque Sara era estéril, mas de Abraão ia nascer uma grande nação, e essa nação ia ficar cativa durante 420 anos. Pessoal, se eu não me engano é 420 anos, mas você pode me corrigir, amém? Porque muitas das vezes eu me confundo o período do cativeiro no Egito com o período que Deus ficou sem falar com eles. Aí eu meio que me confundo. Mas enfim, vamos continuar, amém? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram, o Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, diante dos seus servos, dizendo-lhes espada nas mãos para nos matar, dando-lhes espada nas mãos para nos matar. Então tomou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que, desde que entrei a Faraó para falar, em teu nome ele me maltratou? Este povo de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aqui ele está dizendo, aqui eles vão lá e perguntam, Moisés, por que tu fizeste isso? Desde que tu falaste isso, Faraó ficou indignado com cada um de nós. Faraó procura a nossa alma para matar. Contudo, por que tu fizeste isso? E Moisés vai e pergunta ao Senhor por que estava acontecendo tudo aquilo. Porque a situação ficou pior. Mas aí que tá, não era Moisés que ia tirar o povo da escravidão, era o Senhor que ia entrar. E na próxima semana vocês vão ter a resposta do Senhor a Moisés. Amém? Eu não esqueci nesse projeto que eu tenho de estar terminando até o final do ano o livro de Êxodo. Vamos estar trabalhando semana por semana. Deus abençoe cada um de vocês. Eu acredito que a gente vai terminar logo. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um
final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.